Olá, tudo bem? Tudo jóia. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Movimento Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou Graciele Pisato e hoje temos um tema essencial para as empresas e para todos os profissionais também: saúde mental e propósito no ambiente corporativo. E a gente tem duas convidadas muito especiais, que eu estou adorando estar aqui com elas. A Fernanda Campos, que é administradora, pesquisadora, líder, acabei de saber de muitas pessoas aqui, então uma trajetória de liderança, e é superintendente da Fiente. E a Maria Laide, que foi minha colega no curso de psicologia, né, Laide? Ela é do supermercado Big Lar, é psicóloga, é advogada também. E ela atua bastante nessa área de gestão de pessoas, está fazendo um doutorado em Direito do Trabalho, não é, Laide? Isso mesmo. Então vai ajudar bastante nesse tema que é fundamental, porque a gente percebe que o bem-estar das pessoas está diretamente ligada à forma como elas se conectam ao trabalho, ao propósito da organização. E a grande questão é como é que as empresas podem criar um ambiente saudável e engajador. A gente sabe que a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, a relação que elas estabelecem com o trabalho também está mudando. Então, a gente tem um grande desafio aí. Eu falo de ressignificar a cultura, né, de mudança de mentalidade das organizações para saber lidar com essas novas pessoas, essas novas gerações, para a gente integrar bem as gerações. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria começar sabendo de vocês, um dos pilares do movimento do capitalismo consciente é a liderança consciente. A gente fala no movimento que a gente quer que as empresas cada vez mais tenham um propósito, que elas tenham uma cultura consciente, uma liderança consciente, sejam orientados não só para os acionistas, mas para todos os stakeholders. E eu gosto muito do tema liderança consciente. Então, eu queria começar o nosso tema com vocês brevemente se apresentando e falando como é que foi esse avanço aí de vocês para uma liderança consciente. Pode começar, Maria. Faça as honras. Bom, agradeço o convite, né? Na pessoa do Cícero, representando toda a equipe do Capitalismo Consciente. Fico muito feliz. Este é um tema que ele precisa estar na ordem do dia de todas as empresas, de todos os gestores. E quando a gente fala de capitalismo consciente, você pensa numa mulher que era dona de casa. Eu preciso contar isso porque é muito legal. Eu via na televisão aquelas mulheres nas empresas e eu dizia, um dia estarei lá. E aí o meu percurso começou aos 34 anos de idade, quando eu levava os meus filhos na UFMT e passeando pelo campus da UFMT eu dizia, estarei aqui. E aí foi o meu primeiro passo para fazer serviço social. E assim, desde o início, desde quando eu vim para esse mundo, conheci esse outro mundo, muito claro estava para mim a relação capital-trabalho desde o início da Revolução Industrial. É uma relação que a base, ela está, como se diz, pautada no conflito. E eu sempre tive comigo de ser uma profissional que conseguisse, né, ajudar a empresa a obter resultados de forma que as pessoas tivessem saúde. Inclusive, o meu primeiro livro que eu escrevi foi tentando trazer essa mensagem. Nenhum empresário abre o seu próprio negócio, como se diz, não pensando em ter lucro. Ele tem um capital que ele vai investir, ele quer o retorno, né? Mas ter este retorno com as pessoas saudáveis é o grande diferencial. Então, eu sempre tive essa visão, o que eu posso ajudar a trazer os resultados e o que eu posso fazer com que as pessoas estejam melhor nesse ambiente de trabalho. Esse é o nosso desafio, né? Quem lida com RH, gestores, esse é o grande desafio. Então, assim, desde muito cedo, eu tenho isso muito claro para mim.
Legal, já teve uma liderança consciente aí, né? Já foi para o ambiente de trabalho com essa liderança e com propósito. Com essa percepção e com esse propósito. A gente precisa unir, a gente precisa fazer com que as partes ganhem, né? Isso, é um ganha-ganha. Se o trabalhador está bem, a empresa tem uma boa saúde financeira, a sociedade está bem. Então, de um modo geral, investir na saúde do trabalhador, investir em saúde mental, é uma forma de ter retorno do capital. Excelente. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Pode ser ganha-ganha, né? Pode ser ganha-ganha. Infelizmente, a maioria não tem essa percepção ainda, né? Mas, como se diz, somos jovens historicamente e isso vai mudar, com certeza. Estamos aqui para sermos agentes de mudança. Isso, exatamente, agentes de mudança. E você, Fernanda, me conta um pouquinho. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer para mim, enquanto pessoa, profissional, gestora de pessoas, né? Porque eu falo que o primeiro papel do gestor e do líder é gerir pessoas, né? Então, para mim é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. E segundo, enquanto superintendente da federação, fazendo parte do sistema indústria, aonde é realmente que acontece todo esse movimento também de muitas pessoas juntas, né? Então, hoje a maior demanda de mão de obra do Estado é na indústria e, de fato, é um dos pontos que a gente tenta apoiá-las e de minimizar os problemas que estão acontecendo da falta de mão de obra ou dos afastamentos que estão acontecendo. Porque esse é um grande enigma de evolução também para o estado de Mato Grosso, né? Então, existem vários fatores, mas a gente tem que fazer o melhor da nossa parte para que evolua realmente nessa questão. No Sistema Fiente, a gente tem feito boas práticas profissionais na parte de gestão de pessoas, visando a manutenção desses profissionais no ambiente de trabalho, pensando, reestruturando organizacionalmente, principalmente a questão cultural. Então, quando a gente conecta, né, as pessoas, eu falo que quando a gente encontra uma pessoa, o que a gente tem que encontrar naquela é uma outra alma. Não é tentar encontrar um talento, uma grande habilidade, que tudo isso é treinável, né? Então, se a pessoa quer, eu sempre falo isso com o meu time, primeira coisa, se a gente vai contratar alguém, a gente pergunta para ela, você quer trabalhar aqui? E quando elas entram, a primeira frase que eu faço a questão de receber todos, é falar assim, eu desejo que você seja muito feliz aqui. E desejo também que o dia que você não estiver feliz, você me conte. Me fale que você não está feliz. Que talvez eu consiga ajudar, eu vou fazer o meu melhor para apoiar nesse desafio, para que você continue aqui. Então, todo mundo normalmente se emociona muito de eu falar isso, porque é muito forte, né? Você falar, ser responsável pela felicidade do outro ali. Mas é uma das coisas, principalmente no IEL, que é menor, né? Eu consigo falar isso diretamente olhando no olho do profissional que está entrando ali naquele time, cheio de esperança, porque, na verdade, quando você ingressa numa empresa, ainda mais do porte como é a nossa, você tem uma expectativa, né, de uma carreira, né? E eu sempre falo, eu entrei como você, eu entrei como assistente, eu entrei como realmente na parte operacional e hoje, graças ao time que juntos traçamos isso e eu estou aqui representando todos eles. Então, é nesse contexto que a gente apoia. E eu sempre falo, às vezes os funcionários chegam e falam, Fernanda, eu estou tão cansado e choram. Eu falo, pode chorar. Aqui nessa sala, você pode chorar, aqui você pode rir, você pode tudo. Saindo daqui, vou te apoiar no seu desafio. Muito legal. E se for para ir embora também, as coisas muito claras, né? Então, a gente trabalha com essa forma de gestão de pessoas. Eu sempre brinco que o papel do líder, né, Maria, 50% do tempo arrumando confusão e depois 50% desfazendo essas confusões, né? Então, isso é a gestão de pessoas, né? Tem as confusões por conta dos resultados, né? Que eles estão na mesa, mas também cuidando do ser humano. Legal, ótimo. E é um desafio, né? Porque as novas gerações, né? Nós, pelo menos, eu tenho 40 anos, mas tenho 20 anos de profissão. Sempre nós temos um modelo mental um pouco diferente
e querendo que as pessoas se encaixem no que a gente gostaria. Então, nós estamos aprendendo a lidar com uma geração que ela cabe dentro da instituição, independente do cargo ou da cadeira. E como a gente pode aprender com essa nova geração também, né? É muito. Que é um desafio. Assim, os desafios são muitos. A Forbes trouxe dados de uma pesquisa recente, não sei se vocês viram, 23%, somente 23% dos trabalhadores estão conectados com o trabalho. Engajados. Eu vi ontem à noite. Que loucura, né? Então, assim, isso traz um desafio muito grande para a gente, Eu fiquei até curiosa para ver que público que foi pesquisado, porque eu falei, gente, é muito baixo, né? Muito baixo. E aí a gente vê por que tantos empresários têm como desafio o engajamento. Mas eu falo que isso está totalmente ligado a um fator, a uma habilidade que as lideranças precisam avançar. Já está bom, mas precisa avançar, que é a comunicação clara. Clareza cristalina. Então, assim, não tem como você engajar um time se ele não sabe para onde você está indo. Então, assim, é uma conversa sobre planejamento, estar aberto à crítica de que esse planejamento não está no caminho certo, de que eles que estão na ponta sabem o que o cliente quer. Então, normalmente, as decisões, elas estão numa esfera, num pipeline muito maior e acaba que essa comunicação, na hora que chega na ponta, ela chega torta. Deficiente. Então, acaba que a gente precisa ter uma comunicação mais clara. Claro que isso é um grande desafio quando a gente fala de grandes corporações, de grandes companhias, né? Por exemplo, no Sistema Frente é um desafio, porque nós somos 1.800 funcionários. Então, assim, eu falar e os profissionais que estão lá em Aripuanã, nas condições que eles estão lá, entenderem o que eu estou falando, é um desafio. Então, pensando no local, no ambiente, na cidade, em todo o ecossistema no contexto, exatamente, Maria, obrigado, que aquele profissional está inserido, né? Então, eu tenho profissionais que estão com uma das melhores unidades do país, que é o Senai do Porto. É a maior unidade do Senai do país. E eu tenho um outro profissional que está em Querência construindo uma unidade. Então, o contexto que ele está é totalmente diferente. Então, a forma de engajamento, normalmente a gente quer fazer o quê? Padrão. Tudo igual. Quero padronizar. Política da empresa, né? Sem olhar para o... E aí a gente pega um estado desse tamanho, tem uma diferença regional. E não tem problema ter política, né? Mas a política tem que ser adequada, né? Por isso que em gestão de pessoas tem os business partners, né? Quer dizer, o BP aí, que é esse profissional da área de gestão de pessoas que muitas vezes faz essa adequação de uma política global ou geral, adequa à realidade local, à mentalidade das pessoas, a como é que elas, o que elas pensam, como elas vivem, a cultura, às vezes até uma microcultura local, né, que é influenciada pela história de vida daquelas pessoas que estão lá e tudo. E fazendo link, adorei que você falou de comunicação, Fernanda, porque assim, eu percebo que muito do adoecimento no trabalho vem por conflitos, né? Conflitos não resolvidos. E conflitos que muitas vezes vêm por barreiras na comunicação, né? Barreiras, silêncios, medos que não são expostos, coisas que ficam dentro da gaveta, né? E que eu falo sempre quando o líder deixa um espaço vazio e não comunica, nesse espaço vazio pode vir fantasias das pessoas. Cenários. Exatamente. Quer dizer, se o líder não é claro em relação ao cenário interno e externo, né, a visão dele ou da empresa, as pessoas vão criar esses cenários, né, de sofrimento. Com a realidade que elas têm, às vezes com muita ansiedade, com medos. Então, o quanto é importante esse olho no olho, né? E o quanto isso impacta na saúde mental. Então, assim, perguntando para vocês duas, eu gosto muito, quando eu falo de saúde mental, eu gosto muito de falar de 3 pilares. Eu acho que tem o pilar do indivíduo, porque assim, como é que a gente está dormindo, como é que a gente está se alimentando, atividade física, autocuidado, que tem um impacto, claro, na nossa saúde mental. Tem a liderança. Liderança, sim, impacta na saúde mental, a maneira como se comunica, a maneira como dá o tom, a maneira como conduz a equipe, conduz as metas, os objetivos, impacta. E a cultura da organização, né? A cultura é favorável ou é desfavorável à saúde mental? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês percebem esses 3 pilares aí na empresa de vocês, ou o olhar de vocês como profissional.
Quando a gente fala de cultura, ela falou a questão da comunicação. A comunicação é um fator de risco psicossocial, né? Então, se a gente pudesse dizer, em termos de, você disse 3 pilares, né? Eu considero fundamental, em primeiro lugar, a questão da liderança. Em segundo lugar, a questão da cultura, que eu acho que são os grandes desafios nossos hoje. E, em terceiro lugar, a questão da comunicação. Em quarto lugar, a saúde mental. Porque os 3 primeiros, eles impactam diretamente na saúde mental. Nós temos um evento que acontecerá agora, que é a partir de maio, 26 de maio, né? A portaria 1419 do Ministério do Trabalho entrará em vigor. Então, ela trouxe para as empresas a obrigatoriedade de gerenciar os riscos psicossociais, né? Então, assim, isto é um avanço, mas, por outro lado, nós não estamos preparados. Nós temos aí este grande desafio. Historicamente, tradicionalmente, a gente pensa em risco ergonômico, primeiro, químico, físico, biológico, ergonômico. Agora, os riscos psicossociais. E quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala do trabalho, quando a gente fala do trabalhador, da expectativa dele na organização, quando a gente fala do papel dele na organização, nós estamos falando de riscos psicossociais. E a NR1 traz claramente agora, com esta última alteração, que é esse gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, envolve a forma como o trabalho ele é desenhado, como ele é organizado, a gestão desse trabalho, o contexto desse trabalho. Então, tudo que nós falamos até hoje são riscos, fatores de riscos psicossociais. Sim. Agora, a gente tem que ter um cuidado, que você falou de um outro elemento, uma outra dimensão, que é a dimensão individual. Nós temos que ter, na minha visão, nós temos que ter cuidado, porque senão tudo agora será atribuído ao trabalho. Então, a gente precisa ter muito claramente o que é da pessoa, o que é da empresa, o que é da cultura. Quando eu estou falando de cultura, a gente está falando de empresa, né? Agora mesmo, este mês, nós definimos trabalhar na Universidade Corporativa da empresa que eu faço parte há 24 anos, nós estamos trabalhando saúde mental, aprendendo a gerenciar o estresse. E a gente está justamente trazendo a responsabilidade do indivíduo. Por quê? Como ela falou, aqui na minha sala você pode chorar, você pode falar, você pode tudo. Só que se o trabalhador não passa isso, não vai até a nossa sala, não passa isso para a gestão, a gente não fica sabendo. Então, olha aí, nós estamos falando de comunicação, tá vendo? A comunicação ela é transversal quando a gente fala de saúde mental. Então, assim, essa semana eu lidei com uma situação em que o profissional está separando, o profissional está com um filho que ele tem um problema de saúde sério e a atividade dele é uma atividade de risco, embora não seja risco alto. Eu posso dizer, nós podemos dizer que o estresse dele é somente relacionado ao trabalho? Não. Então, a tendência é a gente levar tudo para o trabalho. Mas nós estamos, digamos assim, num aprendizado na empresa neste momento, é que os pequenos problemas que você não resolve, eles vão acumulando e isso vai tendo impacto na vida pessoal, vai ter impacto no trabalho. Então, aí nós vamos trazer a comunicação de novo, né? O papel do RH nesse trabalho de ensinar as pessoas a lidar com as situações de estresse no dia a dia, a gerenciar, para quê? Para manter a saúde mental. Então, é um trabalho conjunto. A empresa, e aí se a gente for ver, o empregador, ele tem diversos instrumentos normativos que trazem a obrigatoriedade de gestão de, como se diz, responsabilidade sobre um ambiente de trabalho rígido. Então, veja só,
A gente tem CLT, a gente tem a Lei 14.457, que trouxe a obrigatoriedade do combate do estresse. A gente tem instrumentos normativos internacionais, a Convenção 155, 161 da OIT. Então, a gente tem instrumentos de toda a ordem, de todos os níveis, né? Digamos assim. Mas a gente tem também o lado da pessoa, do indivíduo, do trabalhador, a autorresponsabilidade. Né? Então, eu acho que é um trabalho conjunto, sabe? Legal, Alaide, você trazer que a gente considera as pessoas a importância desse autocuidado, dessa autorresponsabilidade, mas mesmo assim você não está deixando de instigar o autoconhecimento das pessoas para que elas se apropriem disso. Sim. Porque também eu sempre falo isso, né? Que eu acho que é papel da empresa fazer a educação, né? Porque Sim. nem sempre as pessoas vêm com essa educação emocional de outros lugares. Então, falar sobre inteligência emocional, falar sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, gestão do estresse, gerenciamento do estresse, enfim, autocuidado, a importância do sono, que é uma coisa básica do básico, mas muitas pessoas ficam com o celular e aí reclamam que não dormem bem, mas não tem o mínimo de higiene do sono. Então, como é que as pessoas, como é que a organização, através de liderança ou do RH, pode trazer essa educação corporativa para que essa autorresponsabilidade se solidifique, para que as pessoas tenham essa consciência de que, então eu também posso contribuir, então não é só... Porque muitas vezes as pessoas também, elas são educadas para se sentirem só vítimas. Exatamente. E que não é bom para elas. Eu sempre falo, carreira e saúde mental é um bem muito importante para você delegar só na mão da sua empresa. Se aproprie disso. É claro que a gente fala para as empresas, vocês precisam olhar para isso, né? A responsabilidade de vocês, né? É claro, óbvio, né? A empresa precisa cada vez mais cuidar disso, porque disso depende também a perpetuação das organizações daqui para frente. Eu acredito muito nisso. Até a marca empregadora, a gente fala, tá difícil contratar, mas como é que está a sua marca empregadora? As pessoas querem trabalhar na sua empresa, né? Exato. Fernanda, conta um pouquinho. O que você pensa sobre isso? O que vocês estão dizendo é muito parecido, né? Acaba que essas situações acontecem nas empresas em âmbitos diferentes, mas acontece também conosco, já aconteceu. E, na verdade, nós tivemos que fazer um marco zero das coisas e falar assim, olha, como é que nós vamos querer essa instituição daqui aos próximos 50 anos? O que nós tínhamos? Um turnover muito alto, muitas pessoas querendo entrar e muitas pessoas querendo sair. Não conhecíamos um planejamento do outro e nada, então a gente queria que, de fato, nós tivéssemos mais resultado. E quando a gente fala de cultura, né, Laide, o que nós encontramos nas biografias atualmente, né? Na grande parte delas? Algo intangível que você não consegue medir. Então, quando você vai lidar, principalmente, assim, eu sou a primeira, graças a Deus, né, tive essa oportunidade de ser a primeira superintendente mulher do estado de Mato Grosso na federação. Parabéns! Então, delícia, né, poder ouvir isso. Você imagina Você imagina eu chegando numa federação que nós temos 80 diretores. Uau! E aí tem 4 mulheres na diretoria e eu como na parte do comitê gestor junto também. Não que eles não tenham sensibilidade, pelo contrário, tem uma sensibilidade, mas assim, muito cartesiano. Tá, mas o quanto de recurso que eu vou pôr nisso, quanto de retorno que eu vou ter? Essa é a pergunta e aí a intangibilidade da cultura e da comunicação e de tudo isso. Então, primeira coisa, a liderança, ela é o espelho de toda a organização. Então, assim, para que eu consiga, não que, assim, eu tenho uma parte emocional muito forte, minha equipe está aqui, sabe disso, eu sou extremamente vulnerável. Então, demonstrar a minha vulnerabilidade aproxima as pessoas. Sim. Já dizia assim, Brené Brown. Então, eu não tem como, assim, quando tem vamos comemorar alguma coisa, acaba que eu me emociono muito, e as pessoas se emocionam muito também. Então, quando eu estou triste, eu choro. Não que eu demonstre isso propositalmente, mas eles vêm.
eles vêm. E aí eles vêm, Fer, eu sinto muito por tudo que aconteceu, e conecta. Então, essa vulnerabilidade nos ajudou muito a fazer esse engajamento, de demonstrar que nós não somos os heróis dessa empresa. Primeira coisa, não tem herói, não tem vítima e não tem vilão. Legal. Então, esse triângulo vicioso que às vezes acontece nas empresas, assim, quem são os culpados, quem são os grandes heróis e quem são as vítimas, elas não acontecem. Não acontecem mais. Já aconteceu muito no passado? Aconteceu. Mas o passado a gente deixou para lá e nos trouxe até aqui, a gente honra o passado, mas nós estamos indo para frente. Sobre o indivíduo, que você trouxe esse tripé, é muito importante dizer o seguinte: antes nós fomos catequizados dessa forma, de que a gente tinha que separar os profissionais, assim, esse é meu lado pessoal e esse é um lado profissional. Nós não consideramos dessa forma. Nós consideramos que são humanos, pessoas que estão ingressando ali e que nós fazemos parte disso. Não somos uma família, não levamos isso em consideração também. Eu não sou mãe de ninguém e eles também não são filhos de ninguém. Mas nós temos também o quê? Que nós somos parceiros numa jornada de desenvolvimento não só da indústria, mas sim de uma sociedade mato-grossense. O que nós fazemos impacta diretamente na vida das pessoas. Quando eu vou olhar dentro do objetivo do SESI, do SENAI e do IEL e da Federação das Indústrias, nós estamos falando sobre transformar vidas. Aí eu vou transformar vidas de quem está fora da instituição ou eu preciso transformar a vida de quem está dentro primeiro? Então, nós vamos transformar vidas de quem está dentro primeiro. Então, nós temos investido muito tempo de qualidade. Que, na verdade, às vezes nem é sobre recurso, sabe, Gracia? É muito sobre tempo. Então, assim, às vezes é escutar verdadeiramente um profissional. Um tempo de atenção plena àquele profissional. Até para entender. Já chegou em momentos de conversas de desenvolvimento com alguns profissionais que a gente, em comum acordo, decidiu que, assim, eu acho que você vai ser mais feliz longe. Exatamente. E aí, esse profissional falou, Fer, eu quero ir embora. E depois de um tempo, tem toda a minha indicação, me ligam essas empresas de recrutamento. Você endossa tal profissional? Endosso, tem aqui esses pontos de melhoria, mas que já recebeu feedback, que já sabe o que precisa melhorar, porque eu falo lá, né, Vivi sabe, ninguém morre assustado lá na frente. Gostei. Todo feedback mundo claro. Sabe, pelo menos da minha parte, enquanto líder, sim. Claro que, assim, você falar que 1.800 funcionários estejam recebendo plenamente, eu não consigo garantir isso. Sim. Eu consigo garantir que da onde eu estou olhando e que todos esses profissionais têm as ferramentas necessárias, imprescindíveis e treinamentos para que façam desenvolvimento pessoal. E com isso a gente tem diminuído o turnover desses profissionais. Isso falando de dentro, né? Então, o turnover era quase um desafio do impossível, que é um livro do Falcone, né? Que fala que é o desafio do impossível, foi o que ele criou dentro da Ambev, com o turnover da Ambev. Então, quando a gente estamos fazendo ainda, estamos nessa jornada ainda, não estamos ainda longe de ser o ideal, ainda temos muito programa de desenvolvimento para realizar e para avançar. Agora, como que nós ajudamos, né, e apoiamos as empresas do Estado? O SESI, especialmente, né, que cada empresa desse sistema, ela tem uma função na sociedade. Então, a federação tem a defesa da indústria, ela faz a defesa de interesses da indústria. O que é isso, Fernanda, na prática? É assim, todo dia tem uma nova lei que vai atrapalhar o desenvolvimento competitivo de uma indústria. Vamos supor, tem uma lei que vai ser que um bombeiro civil por empresa, independente do porte. Isso, dependendo do porte da empresa, é danoso para a empresa. Então, a gente vai fazer um movimento de que, olha, pode ter, mas na micro, vamos cuidar da micro, fazer ela crescer, aí depois a gente traz esse ponto. Ou, se não, ajudar a criar políticas públicas para incentivar o crescimento da indústria. A exemplo dos incentivos fiscais. Esse é o papel da FIENTE. O papel do SESI, é o que nós estamos falando aqui, qualidade de vida do trabalhador da indústria. Como que nós fazemos isso? Cuidando de todas as NRs que a Maria bem citou aqui, cuidando de todas essas NRs, com treinamento, capacitação e tudo.
E o Senai com a qualificação do profissional e o IEL com a capacitação da gestão empresarial e também com a conexão dos talentos nas empresas. Contando um pouco de como a empresa vai enxergar isso, né? O SESI, ele tem um diagnóstico chama ASTE, que é um raio-x que ele faz da empresa. Que aí eles vão conhecer todas essas situações. É uma pesquisa que ele responde um diagnóstico, que vai ter todas as situações. Quem aqui é fumante, quem aqui está submetido a estresse, como que você está se sentindo e tudo. E a empresa tem todo esse diagnóstico. Isso é gratuito, tá? Que legal. Isso é gratuito que o SESI faz. E ali, a partir desse diagnóstico, a empresa consegue falar assim, opa, não é só o problema da empresa. Mas o que a empresa pode fazer para vencer esse desafio e manter esse profissional? Porque imagina, hoje nós somos a menor taxa de desocupação no país, 2,5. A menor, ou seja, isso é bonito para dizer que a economia está pujante e que nós não temos trabalhadores. Mas quando eu falo de investimento, eu estou impedindo novas empresas de vir para cá porque eu não tenho mão de obra. Então, vários investimentos, e nós, enquanto federação, estamos sentados em vários fóruns que nos demonstra que vários investimentos ainda não vieram para Mato Grosso por conta do desafio da energia, da logística e da mão de obra. Esses são os três pontos que impedem o desenvolvimento do Estado, mais do que já está desenvolvendo. Então, assim, nós já estamos ali numa crise de desenvolvimento. Mas o que melhoraria, né? E aí, o que o ASTE pode ajudar? Nessa demonstração dos pontos de atenção, a NR1, que é os cuidados psicossociais e também do ambiente de trabalho. Não é uma pesquisa de clima, vocês conhecem bem a pesquisa de clima, que é sobre a satisfação do trabalho. Isso. É outra coisa. O ASTE, ele é sobre as condições do trabalho, ou seja, onde ele... psicossociais. Isso. Então, a partir dali, você vai saber se seu time está com obesidade, que isso tem que ser tratado, como a gente está falando do autocuidado. Vai saber se seu time é fumante ou não, se ele está ingerindo bebida alcoólica com regularidade. Então, tem todo um panorama de todos os aspectos relacionados à NR1. A gente faz, em relação ao levantamento sociodemográfico, a gente faz na entrada do trabalhador. Agora, recentemente, a gente está implantando um instrumento que a gente vê aquilo que é dele. Em relação aos instrumentos que levantam os riscos, identificam os riscos psicossociais, gente, olha, nós temos instrumentos sem custos. Por exemplo, a gente tem o ProArte do professor Emílio Facas, da Universidade de Brasília. A gente tem o Copenhague. A gente tem... Então, mas o que é importante? A gente conhecer esses instrumentos, essas ferramentas para trabalhar. Exatamente. Inclusive... Esse é um empoderamento do RH. Exatamente. Esse é um empoderamento que a área de recursos humanos precisa ter, se empoderar dessas ferramentas que não tem custo, tem investimento de tempo, né? Mas isso está relacionado também ao planejamento estratégico. O que eu quero para a minha empresa? Então, isso é muito do que está posto na mesa, de direcionamento e de apoiar nesse direcionamento. Mas, assim, eu tenho certeza que os empresários de Mato Grosso todos querem diminuir o seu turnover. Engajar mais, né? Manter seus profissionais e evoluir. Mas muitas vezes não olham para isso, né? E não olham. E tem uma coisa, assim, muito importante, eu até estava conversando com o Cícero há pouco, que é o FAP, Fador Acidentário de Prevenção. Então, as empresas, o GIL-RAT, ele pode ser... O FAP-RAT. É o FAP-RAT, né? A empresa, se ela investir na saúde do trabalhador, ela pode, ao invés de destinar o pagamento, valores para a Previdência, investe na saúde do trabalhador. Então, o trabalhador ganha, a empresa ganha. Por quê? Quando a gente vai fazer esse alinhamento do GIL-RAT,
pode incidir na folha de pagamento, pode ser 0,5% a 2% a mais sobre a folha de pagamento do que você vai destinar à Previdência Social. Olha só. E isso os empregadores ainda não se deram conta. É uma informação que eu acho que ela está muito na mão ainda dos contadores, né? Eu não sei, ela não é divulgada. Nós vamos fazer um evento no mês de abril sobre isso, na FIT. Eu vou divulgar para vocês, vou trazer para vocês. Então, eu trago isso, inclusive, no meu primeiro livro. Que legal. Nossa, se você vai destinar este valor para a Previdência, para pagar aquele afastamento do seu trabalhador, por que você não age antes, investindo na saúde dele? Então, assim, a gente precisa, e assim, eu até quero dar os parabéns para vocês, porque é preciso falar com o empresário sobre isso. Tem que falar. Sabe? O empresário, ele tem essa possibilidade de investir e ter menos custo e ter mais resultado, porque o trabalhador com saúde, com certeza, ele vai, e aí todo o trabalho de engajamento, ele vai estar satisfeito, motivado, resultados melhores para a empresa. Então, essa é uma conta muito simples. Trabalhador saudável é saúde financeira também. As duas coisas estão conectadas, entendeu? Isso é primordial, esse entendimento, e isso partindo diretamente do empresário, né, e das lideranças, das principais lideranças, que eu considero que, assim, uma das áreas mais importantes, pelo menos para nós, a área de gente e cultura é uma das áreas mais importantes. E olha que a Federação das Indústrias demorou cerca de 45 anos para implantar a sua. Olha só. Então, nós temos nos últimos anos a área de gente e cultura. Adorei o nome, gente e cultura. Adorei, hoje, faz todo sentido. Nossa gerente é a Kelly Viana, que veio de indústria. Adoro a Kelly. A Kelly é a nossa gerente, implantou o programa de cultura, está implantando, né, um programa de cultura. E hoje nós recebemos alguns convidados do presidente. E aí eu falei, gente, eu vou fazer um teste aqui com vocês. E o presidente não estava na sala, né? E eu falei assim, para vocês entenderem de fato qual que é o nosso programa prioritário. Eu vou pedir para a Kelly, eu vou pedir para a secretária chamar a Kelly vai chamar o presidente lá fora. E se ele sair, vocês vão entender por quê. E aí a Sulema mandou um WhatsApp, o presidente falou, a Kelly precisa falar com o senhor urgente. Ele falou assim, pessoal, um minutinho que eu preciso atender. Olha só, a pessoa, força, né, da área. Aí ela falou, Fernanda que pediu para fazer uma demonstração. Não, gente, é de fato o programa prioritário. E a gente, em todas as ocasiões... Case de sucesso, gente, olha que legal. Que a Kelly está, junto com a equipe dela, eles sempre citam o programa de cultura. Então, claro que a gente está começando, né? Nós temos o quê? 2 anos, né, Vivi? 2 anos e pouco de programa de cultura e de toda a área de gente de forma reformulada. Mas a alta direção está comprometida, né? A alta direção. Por essa sua fala, então, que é uma grande questão. Exato. Aí que está sobre esses pontos também, que são aspectos socioeconômicos, né? Como o FAPRAT. Isso ter uma direção da alta gestão é muito importante. Então, são temas que o presidente Silvio sempre pede para que a gente cuide dos nossos empresários, né? Fazer essa catequese de gestão. Né? Perfeito. Então, é um desafio. Nós temos ainda profissionais afastados, temos casos, sim, de saúde mental, mas está muito relacionado ao todo o conjunto do indivíduo, não é só trabalho, mas também a essa somatória de aspectos que a nossa vida tem, né? Exato. Mas temos programas específicos, nós temos um programa Acolher, que é um canal o tempo todo com psicólogos e psiquiatras à disposição deles. Temos o programa de cultura, temos o programa de capacitação e também o que a gente acredita muito é sobre a liderança. Exatamente. E aí a gente tem um mantra, né? Assim, entre os gestores e os líderes, né? Que a gente fala que é um mantra para que você mantenha as pessoas engajadas. E que, na verdade, eu considero, enquanto indivíduo, é um mantra para a nossa vida. Que é humildade genuína com as pessoas, né? Clareza cristalina e ego baixo.
que legal. Então, e isso vai nos levar em qualquer lugar. Então, para nós isso é primordial, não é porque nós somos líderes da alta gestão, que na verdade nós temos uma responsabilidade maior, mas uma responsabilidade da condução é o que é a beleza das coisas. Legal, e aspectos culturais aí, né? Aspectos culturais. E a consciência, como você está falando de liderança consciente, né? A consciência de que a liderança justa é o que vai fazer a transformação das pessoas. Exatamente. E, além disso, ter a consciência de que tudo isso que nós estamos vivendo vai fazer parte de um legado, né? Que vai tocar diretamente as pessoas. Então, assim, é uma liderança intencional. É intencional. Então, as coisas são planejadas, olhadas. Isso não quer dizer que a gente não erra, a gente erra muito. Com certeza. Um dia eu conversando com Lorena da Valor, eu falei, como que é a história? Lorena, ela falou, o jogo é infinito. É isso que eu ia falar. Então, o jogo é infinito. Então, assim, a gente... É um jogo de erros, na verdade, né? Mas a gente não se culpa por isso. Porque a cabeça boa mesmo. Começa a ter consciência, né? Não é vítima. O líder não é vítima, né? Porque quando ele não tem consciência, muitas vezes a culpa é do colaborador, ou é do governo, ou é do mercado, né? Quando ele percebe o impacto que ele tem, positivo ou não, né? Vocês falaram muito aqui de autocuidado, né? Há menos de um ano atrás, no mês de junho de um ano atrás, o meu presidente olhou para mim num nível de estresse muito grande, né? Bem workaholic, né? Ele olhou para mim e falou assim, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa, profissional de alta performance faz exercício. Exatamente. Ele não precisou mais falar nada. Eu gostaria de ver os seus exames médicos. Uau! Eu falei, melhor não. Nem eu tô olhando, né? Nem eu tô olhando. Mas foi uma virada de chave. Divisor de água. Para me cuidar, E é isso, o quanto isso também incentivou os profissionais que estão ligados à minha liderança, né? Legal. Então, porque tem exemplo. Um exemplo. Então, emagreci cerca de 11 quilos nesse processo todo. Parabéns. E melhorando os índices de saúde. E eu posso dizer que hoje melhorou muito a minha produtividade àquele ponto que eu estava. Eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar muito, vivia muito estressada, tudo. Não que o estresse diminuiu, né? A rotina diminuiu, mas eu estou gerenciando melhor. Né? Com certeza. E assim, você trouxe várias vezes a questão de nós estamos começando. E aí eu digo para você, é um começando que não tem fim. Isso! Né? Porque eu estou constante, não tem fim. Na empresa que eu trabalho, eu estou há 24 anos, para você ter noção, né? A Lei 14.457, por exemplo, ela é de 2 anos atrás. Nós já implantamos o nosso código de ética no Big Lar desde 2008. Então, em 2008, nós já tínhamos essa preocupação de estar cuidando das pessoas, de estar... A minha líder, que é uma das diretoras, a diretora administrativa, ela fala assim, quando fala assim, psicólogo para apoio psicológico, ela fala, eu não quero as pessoas doentes, nós precisamos trabalhar preventivamente. Aí vem quick massagem, ginástica laboral. A gente tem assim, olha, espaço saúde, nós fazemos todos os anos espaço saúde, né? Onde o funcionário ele é monitorado toda a pressão, a glicose. Então, tem todos esses cuidados. Formação de liderança. Nós temos cursos básicos para aqueles que estão iniciando. Nós temos o curso nível intermediário. Nós temos o curso dos gestores, que são os líderes. Assim, mensalmente a gente está reunindo, a gente está trabalhando um tema. Por quê? As pessoas precisam estar bem para elas, né? Como se diz. É Big Lar, case nacional, né? Mas assim, é uma coisa, o seu começando, você vai lembrar de mim. Eu vou lembrar, com certeza. É isso, né? A gente começa, mas assim, não para nunca. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai. É uma coisa assim, que ela é gostosa. Sim. Porque a gente vai tendo retorno e isso vai incentivando. Cada hora a gente caça uma confusão, então é isso, né? E impacta a vida das pessoas, verdade. Você deu o seu exemplo, né? O quanto um feedback de um líder
que foi firme com você, mas falou, se você não cuida da sua saúde, eu vou cuidar. Exato. Né? Quer dizer, é meu interesse que você esteja bem também, não só para você e para sua família, mas para a gente, pelo seu talento. Então, olha que legal isso. E vocês falaram isso. Você contrata o profissional, mas ganha a pessoa junto. A pessoa não vai ficar lá fora. Você E o ser humano vem junto. Então, olhar para o ser humano de uma maneira mais integral é muito importante. E uma coisa agora, não sei se tem acontecido na realidade de vocês. Como que nessa pós-pandemia, a pandemia trouxe aí digamos assim, um prejuízo em termos de condição humana que a gente vai levar muitas gerações para resgatar. Sim. A dor, né? Uma coisa que a gente trabalha muito e que eu não perco a oportunidade de falar na pandemia, imagine, as pessoas que nós mais amamos se tornaram para nós um risco. Isso trouxe para nós, veja só, o gap que tem das pessoas se colocar no lugar do outro. Como que eu vou me colocar no lugar do outro se você é uma ameaça para mim? Né? Então, a gente tem que trabalhar isso nas relações a todo momento. A gente tem que resgatar essa conexão humana. Que é fundamental. Porque hoje as pessoas olham uma para as outras, elas já se ofendem, não é mais ou menos assim? Em qualquer lugar, a tolerância baixíssima. Por quê? Tolerância baixa, imediatismo alto. E assim, o que eu tenho identificado muito nas pessoas, em geral, até de alguns outros empresários que eu tenho conversado muito, uma expectativa baixa. Então, assim, não pensam assim, vamos pensar daqui 10 anos. Não, daqui 10 anos não. Vamos pensar daqui 10 anos não, porque a pandemia estava bem aí, né? Essa semana faz 5 anos que vai fazer os 5 anos de decreto da pandemia. Que loucura, no dia 18, né? Foi decretado 5 anos atrás. Ai, gente. 5 anos. Mas há uma sombra longa dela ainda que a gente precisa vencer. Mas uma expectativa, um imediatismo muito alto com uma expectativa baixa. Expectativa no que diz respeito assim, enquanto profissional, a pessoa, já vi profissionais assim, né, principalmente da geração Z, eu estou entrando aqui e eu quero ficar aqui 1 ano só. Então, assim, já chegam com data de validade e às vezes você fala já assim... pensando na finalização do contrato, como assim, né? Exatamente. Gente, eu falei no início que era para ser 1h30. Nossa, 1 hora já acabou. Já me deram aqui a dia que faltam 2 minutos. E que parece que você tem até um compromisso daqui a pouco, né? Então já estão me impressionando dos bastidores. A turma já organizou a agenda aí, né? Mas para você ver como tem assunto, né? Acho que eu não falei nem a metade das perguntas que eu coloquei. Vamos ter que marcar o episódio 2, já vou avisando vocês. Mas eu queria que vocês finalizassem, né? Trazendo uma mensagem para as empresas que ainda não olharam para a saúde mental, não se apropriaram ainda, né, de tudo que podem fazer, não só para cumprir uma legislação que está aí, que vai bater na porta, mas para usar essa legislação como uma maneira de, agora eu vou olhar para isso, eu vou priorizar isso. Se até agora eu não priorizei, agora eu vou priorizar. Então, eu queria que vocês trouxessem umas 2 ou 3 dicas práticas. O que os empresários ou os profissionais de RH podem começar a fazer a partir de agora? O que eu vejo muito, sabe, que, na verdade, no final do dia, Graça, são todas relações humanas. São todas relações humanas. Deixar de... Assim, que eu faria, né? E tento fazer no meu dia a dia. De fato, só colocar os negócios na mesa. Em alguma capacitação que eu fiz sobre liderança, em alguma ocasião, não aqui em Mato Grosso, eu tive o prazer de ter como mentor um dos mentores do Barack Obama. E ele disse assim: a liderança que cuidar com amor vai salvar o seu time. Então, quando nós falamos de saúde mental, às vezes você vai apoiar num desafio pessoal daquele indivíduo, porque às vezes é uma forma como você vai tratar.
não tratar só como cumprimento de obrigação. A partir do momento que você para de querer só cumprir uma cota, é igual a aprendizagem técnica, né? Assim, eu quero só cumprir a cota de aprendizagem. Não, o dia que você utilizar o programa de aprendizagem como uma plano de carreira, uma fonte de recrutamento, de primeira porta de entrada de um talento na sua empresa, você venceu o jogo. Então, é a mesma forma as normas reguladoras relacionadas à NR1 sobre o ambiente de trabalho e todas as questões psicossociais. A partir do momento que isso for de fato internalizado como parte da empresa e essência da empresa, as pessoas vão querer ficar. Então, porque vai ser consequência, né? Uma mera consequência. Exatamente. Eu já peguei empresas que orçavam as multas. E a partir do momento que a gente entrou, o Sistema Fiente entrou, o SESI, o SENAI, o IEL entrou, ele se livrou desse orçamento. Grandes companhias aqui do estado orçava multa de aprendizagem, de acidente de trabalho, de todos esses pontos. Orçava, não tem aqui um orçamento separado para isso, porque acontece mesmo. Não normalize o erro dentro da sua empresa, porque trate as pessoas de fato com esse amor ao ser humano. É claro que você não estou falando de aceitar tudo, ser uma vaca de presépio e concordar com tudo, com o que não vai levar, mas de fato que seja a essência da empresa. Então, o dia que isso vira regra de ouro, aquela regra de ouro que eu não abro mão disso, e eu conheço várias companhias que fazem isso, que as questões das normas reguladoras todas são regra de ouro. E isso muda o clima, porque entra na... Eu trabalho numa empresa que é assim. Isso, tá vendo? A gente não cumpre as normas só por conta da obrigação. Faz parte da sua cultura. Faz parte da cultura. Eu fico muito feliz, já aconteceu várias vezes, assim, de nós termos fiscalização do trabalho. E o risco maior na nossa empresa são as câmaras resfriadas e açougue, né? Então, assim, sabe aquela coisa de abrir a porta naquela iminência, naquela iminência de achar um trabalhador sem a Japão. Gente, não acho na nossa empresa. É muito lindo, assim, faz parte da cultura da empresa. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é o papel social da empresa. Exatamente. Toda a empresa, ela é, como se diz, criada, se abre uma empresa com objetivo de lucro. Isso não se discute, né? O empresário investe o capital, ele quer retorno. Só que tem o papel social da empresa. Nós estamos num contexto hoje, a ISMA, segundo dados da ISMA, nós somos o segundo país com maior número de diagnóstico de burnout. O último mapeamento da Organização Mundial de Saúde, nós somos o país com maior número de pessoas ansiosas. Isso vem para a empresa. Então, para além da obrigação legal, o papel social da empresa, ele é fundamental. E aí só tem, digamos, um caminho, que é colocar as pessoas no centro da gestão. Não tem isso. É o pilar do planejamento estratégico, é o pilar da gestão, é o pilar da liderança, né? A gente sempre fala, o outro, eu sou o outro para o outro. Sempre a gente trabalha. Quem é o outro? Você é o outro para mim, eu sou o outro para o outro. Então, a partir do momento que eu cuido das pessoas, eu estou cuidando de mim, né? É um cuidado assim genuíno. E que a gente aprende isso também no trabalho. E é tão legal, eu não sei se você já teve essa experiência, de funcionário falar para a gente assim, olha, o que eu aprendi na formação, eu levei para casa, valeu para os meus filhos, valeu para o meu marido, valeu para a esposa. Então, nós estamos falando de não tem preço, nós estamos falando do papel social, cuidar das pessoas, que é o maior tesouro. Que legal. Né? E o amor constrange, né? Sempre. E aí não adianta. Adorei o amor constrange. O amor constrange. E aí o amor com as pessoas, com o outro e o cuidado de tratar. E assim, parece clichê, mas a questão da empatia é muito forte, né? Sim.
eu sempre digo assim, às vezes as lideranças, né, chegam para mim, Fer, tem que resolver isso, e por que tá... Eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Coração e cabeça das pessoas é terra que ninguém passeia. Vocês não sabem o que está acontecendo na vida do outro. Então, não vamos fazer julgamentos. Vamos ouvir vamos tentar ver qual é a perspectiva do outro. Porque eu vou falar para ele que ele está errado. Não. Espaço de escuta. Espaço de escuta. Escutatória. Eu falo escutatória. Adoro o Rubem Alves. Escutatória. Cada um com a sua história, né? Cada um com a sua história. Então, exatamente. E o respeito e tudo é muito importante. Então... nós estamos à disposição para apoiar no que vocês precisarem, viu, Maria? Muito feliz de dizer delícia, que eu já vi o Big Lar em vários cases de sucesso fora do estado de Mato Grosso, fora do estado. E em vários âmbitos, tanto de gestão como de marketing, como de exemplo mesmo. Tenho muito orgulho. Então, parabéns. É um prazer conhecer você, viu? E você também, Graça, é um prazer. Ela me mandou um áudio, eu falei assim, Graça, deixa eu te falar uma coisa antes de tudo. Todo mundo fala muito bem de você, eu nunca tive a oportunidade de te conhecer, mas é um prazer também, viu? Muito obrigada. O prazer foi meu, gente. Olha que tema, olha quantas reflexões e olha como a gente está conectada, como a gente está conectada nesse propósito, sim, né? Exato. No final das contas, é a gente cuidando de gente. Não é? As organizações estão aí para... Tem um papel social, mas é gente cuidando de gente. E o quanto é importante que os nossos líderes tenham essa consciência, né? De que eles também vão ser cuidados em algum momento, eles cuidam. Então, então é fundamental. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Obrigada por estarem aqui nesse movimento que a gente acredita tanto. Contem sempre conosco. E trazendo essa mensagem para vocês que estão nos acompanhando, né? Ouvindo, vendo. Obrigada, Cícero, por abrir a casa de vocês aqui para a gente poder gravar. Muito obrigada. E até o próximo momento juntos aqui no podcast. Obrigada. 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 Parabéns, meninas.